E nesse vídeo você vai ver por que essa situação toda do Corinthians impacta diretamente a vida da Globo, do SBT e da Record, e de como será o futebol na TV em 2025. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre as transmissões dos jogos do Corinthians a partir de 2025. A gente sabe que o Corinthians vendeu os jogos separado da Libra, então assim, os jogos estão pulverizados. YouTube, Amazon Prime, a gente tá falando também de Record, até a Globo, Sport TV, cara, tá espalhado os jogos do Corinthians. Fica aqui no Corintiano Informa que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Antes de começar esse vídeo, peço para vocês deixarem aquele like e se inscreverem no nosso canal. Esse vídeo é do canal do Alan Simon. A descrição vai estar aqui na parte de baixo. O canal dele é bem bacana e fala sobre distribuição de direitos de TV dos clubes de futebol. É bem legal, acompanha aí. O tema de hoje no nosso canal, fica mais uma vez o convite para você se inscrever, entrar nos nossos canais, no WhatsApp, no Telegram, é o Corinthians. Afinal de contas, por que eu estou fazendo um vídeo só sobre o Corinthians? É porque o time de segunda maior torcida no Brasil, maior torcida no estado de São Paulo, que é o principal mercado publicitário do Brasil, vive uma situação verdadeiramente caótica em 2024. Ao mesmo tempo, quando a gente está gravando esse vídeo, na sexta-feira, 20 de setembro de 2024, o Corinthians está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro para a Série B no ano que vem. Mas também é semifinalista da Copa do Brasil, está a 4 jogos de ser campeão dessa competição pela 4ª vez, e na Copa Sul-Americana encaminhou a vaga para a mesma fase semifinais ao vencer o Fortaleza fora de casa por 2-0 no jogo de ida, o que significa que o Corinthians tem 8 jogos para ganhar 2 títulos, 4 na Copa do Brasil e 4 na Copa Sul-Americana, e outros 12 jogos no momento que eu gravo esse vídeo para escapar da segunda divisão. E tudo isso vai mexer com a vida da Globo, do SBT, da Record, de outros players que já compraram ou detêm direitos de transmissão, e também a sua, para saber onde vai assistir, especialmente se você for torcedor corintiano. Bom, fizemos o primeiro tópico aí mostrando por que o Corinthians está caótico, como isso pode influenciar, e agora vamos destrinchar. No segundo tópico, a gente tem que lembrar que o Corinthians fez um péssimo Campeonato Paulista em 2024, começou com o comando no Mano Menezes, depois passou para o Antônio Oliveira, mas não conseguiu nem pegar mata-mata na competição. E hoje em dia, né, desde esse ano, a Copa do Brasil é por classificação nos estaduais, além das vagas na Libertadores. Então, não rola mais classificação por ranking da CBF como existiu até a edição de 2023 pelas classificações do ranking em 2022. O Corinthians não tem vaga garantida na Copa do Brasil em 2025. Isso já aconteceu com o Santos, que no ano passado fez um péssimo Paulistão e não tinha vaga garantida na Copa do Brasil de 2024. Para isso, precisava estar na Libertadores, porque os times que vão para a Libertadores da América ganham uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, entram direto e com isso vão disputar as duas competições. O Santos não só não conseguiu uma vaga na Libertadores, também não deu para de forma alguma herdar essa vaga, como ainda foi rebaixado para a Série B. E o Corinthians, a gente acaba lembrando, porque como está na zona de rebaixamento, pode parecer um pouco com essa situação. O Corinthians, para estar na Copa do Brasil, mais uma vez repetindo, precisa estar na Libertadores, porque ele não vai conseguir herdar essa vaga nem se o Palmeiras, o São Paulo e o Bragantino forem para a Libertadores pelo Brasileiro e abram os lugares deles via estaduais. Quem tá na frente do Corinthians, para você ter uma ideia? A Inter de Limeira, a Ponte Preta, a Portuguesa, então dificilmente sobraria mesmo uma vaga para o Corinthians via estadual. Então, para o Corinthians, que está nesse momento na zona de rebaixamento e que é muito difícil pensar em pegar uma vaga de Libertadores pelo Brasileiro, é muito simples. Para jogar a Copa do Brasil, precisa ser campeão dela este ano ou ganhar a Copa Sul-Americana. Se ele não conseguir isso e ficar fora da Copa do Brasil, nós já temos os primeiros prejudicados. A TV Globo, o Sport TV, o Premier e o Amazon Prime Video, que são os detentores de direitos de transmissão dessa competição nacional, têm contrato até 2026 e perderiam em 2025 simplesmente a segunda maior torcida do Brasil, a primeira no estado com maior concentração do mercado publicitário, que é São Paulo. Terceiro tópico, que é parente desse da Copa do Brasil, porque o Corinthians só vai jogar a Copa do Brasil se ele conquistar uma vaga na Libertadores. Então, o Corinthians pode ficar fora das competições da Conmebol se ele não for campeão de nenhuma das Copas que ele está disputando as fases finais e se ele não conseguir se recuperar no Brasileirão a ponto de pegar pelo menos uma vaga na Sul-Americana. Para ir para a Libertadores, precisaria de uma mega recuperação nessas últimas 12 rodadas. É muito difícil imaginar, mais fácil imaginar que o Corinthians conquiste algum dos títulos que está disputando no mata-mata, né?
a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana. Se ele for campeão, ele vai para a Libertadores. Quem se dá bem? A TV Globo, a ESPN e o Paramount Plus, que transmitem já essa competição. Caso o Corinthians perca as duas Copas, mas pelo menos se salve no Brasileirão e consiga subir um pouquinho, um 15º lugar, um 16º muitas vezes, pode valer uma vaga na Copa Sul-Americana. Aí muda quem se dá bem, é o SBT, que é o detentor da TV aberta da Sul-Americana, e a Globo se dá mal porque perderia o Corinthians na Libertadores, como já não teve em 2024, e em 2023 teve só na fase de grupos, perdeu pro SBT, porque o Corinthians ficou em terceiro lugar. Então, se o Corinthians ganhar uma das Copas, é um outro cenário que a gente vai falar daqui a pouco também, mas ele jogaria a Libertadores. O fato é, se o Corinthians ficar fora das competições da Conmebol no ano que vem, mas pelo menos ficar na Série A, ele vai prejudicar quem tem o direito de transmissão das competições da Conmebol, ESPN e Paramount com certeza, porque elas não têm Copa do Brasil, não tem o Campeonato Brasileiro por enquanto, né? Vai que comprem a LFU, mas por enquanto esse é o cenário. O quarto tópico, o Corinthians pode ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. É uma possibilidade. Ele ocupa a zona de rebaixamento nesse momento, está seriamente ameaçado de cair. Ele caiu uma vez só no Brasileiro, né, em 2007, disputou a Série B numa outra época, em 2008, quando a Globo dominava todos os direitos, repassava a Rede TV, é verdade, a Série B, mas a Globo fazia o que queria com a segunda divisão. Mas o Corinthians faz parte do bloco da Liga Forte União, que comercializou os direitos de transmissão dos seus times como mandantes em 2 pacotes já vendidos e outros pacotes ainda serão comercializados. Um deles é o de TV aberta e plataformas abertas, vendidos para a Record e para o YouTube, que deve usar a Cazé TV para transmitir o mesmo jogo toda a rodada. O outro pacote foi vendido para a Amazon, o Amazon Prime Video. E o Corinthians, naturalmente, vai ser muitas vezes a primeira escolha de quem tiver a primeira escolha nesse rodízio entre Record, YouTube, Amazon Prime e quem mais comprar os outros pacotes. A própria Globo seria prejudicada se o Corinthians fosse rebaixado, porque ao deter o direito de transmissão do outro bloco, o da Libra, ela tem a garantia de que terá o Corinthians algumas vezes na sua grade de programação, tanto na TV aberta como no Sport TV. Afinal de contas, Flamengo e Corinthians, São Paulo e Corinthians, Palmeiras e Corinthians, só jogão, e que seria com essa ordem de mandos, da Globo, e não do lado da Liga Forte União. E a Globo sem pagar nada pro Corinthians, né? Então seria muito importante nesse momento ter essa audiência de graça, principalmente porque ela não pagaria nada pro Corinthians. Eu sei que algumas pessoas vão falar, mas é melhor pra Globo e pra Libra ter o Santos ali, que é da Libra, contando um time a mais pra eles, que vai ter mais jogos pro Sport TV e pro Premier do que o Corinthians. Sim, em número de jogos, sim, mas a audiência que o Corinthians dá, ninguém vai dispensar. Portanto, em caso de rebaixamento, a gente não sabe ainda quem compraria a Série B do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar, a Máquina do Esporte noticiou essa semana que a partir de 2025 a CBF não vai mais concentrar essa venda, fica com a LFU e fica com a Libra, e a LFU tem praticamente todos os times, né? Fica até 17-3 na Série B, então a LFU praticamente manda na Série B, e aí a Globo não sabe se ela conseguiria comprar o Corinthians na segunda divisão, se seria tão fácil assim, se ele negociaria de uma forma individual, porque há uma cláusula, a Máquina do Esporte também disse, que o Corinthians negocia em separado, mas quem toca a negociação é a Liga Forte também. Só os valores do Corinthians são diferentes na Série B, o que significa que se eles não quiserem vender para a Globo, o bloco da Liga Forte União, talvez não conseguissem. Então, sem a gente especular ainda sobre questão de Globo, Série B, etc., o que a gente sabe é, o Corinthians fora da Série A atrapalharia os planos da Record, do YouTube, da Amazon, com o Amazon Prime, e, lateralmente falando, né, indiretamente, também quem perderia os jogos do Corinthians como visitante, no caso, TV Globo, Sport TV e Premier. Mas, torcedor corintiano, é claro que nem tudo é pessimismo. Eu guardei para o final o melhor cenário. O Corinthians se recupera no Brasileirão, fica na Série A do Campeonato Brasileiro, garante uma campanha avassaladora no final, segue o espírito Nova Barrar do Ramon Dias e ganha as Copas. É campeão. Tudo bem, tô sendo muito otimista, né? Ganhar a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil é um auge do otimismo, até demais para quem não torce pro Corinthians como eu. Mas se ganhar uma das Copas, seja a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana, o cenário já é o mesmo e muita coisa vai ser resolvida. Nesse cenário de Corinthians campeão e de permanência na Série A, a Record se dá bem, o YouTube se dá bem, a Amazon com o Amazon Prime se dá bem 2 vezes, porque o Corinthians ficaria na Série A, que a Amazon comprou da Liga Forte União, e também jogaria a Copa do Brasil, já que ele seria um campeão de Copas. Competição essa, a Copa do Brasil, que a Amazon sublicencia da Globo. Então a Amazon seria uma vencedora 2 vezes dessa conta.
A Globo também ganharia, evidentemente. Apesar de ver o Corinthians na Record, dando audiências numa concorrente, a Globo teria o Corinthians na Libertadores da América, para dar muito mais audiência nas noites de quarta-feira, já pelo menos umas 3 vezes ali na fase de grupos, que é o máximo que dá para escolher, né? Dependendo se tiver Palmeiras e São Paulo, 2 vezes cada time ao longo das 6 rodadas, mas é um fato que a Globo ganha muito se o Corinthians estiver na Libertadores e não na Sul-Americana, que é do SBT. E outra coisa, se a Liga Forte de repente negociar a Série B com a Record, lá na Série B, a Globo no máximo compraria 2 ou 3 times da Libra, então dificilmente ela teria o Corinthians para transmitir. Pode acreditar em mim, se o Corinthians ficar na Série A, parece ruim para a Globo, mas é ruim para a Libra, por causa do contrato dela, por ela perder mais dinheiro em relação ao que a Liga Forte União vai receber e tudo mais. Não é nem perder, porque ela sabe quanto ela vai receber sem o Corinthians, mas ela sabe que o outro bloco vale mais com o Corinthians, né? O que eu tô dizendo é que pra Globo, ainda mais não pagando nada pelos direitos do Corinthians, é óbvio que é melhor tê-lo contra Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Bahia no ano que vem, do que cair para a Série B e ainda por cima vê-lo ficar em outra emissora. Então esse cenário aí do Corinthians ganhando uma das Copas, ou as 2 Copas, e ficando na Série A, beneficiaria Globo, ESPN e Paramount Plus na Libertadores. O SBT se daria muito mal, hein, porque não pegaria o Corinthians na Sul-Americana. Mas ainda poderia torcer para que o time fosse mal na fase de grupos da Libertadores, ficasse em 3º lugar e caísse de volta para a Sul-Americana. Então poderia dar certo para a SBT ainda. A Amazon ganharia 2 vezes, porque tem o Brasileirão da LFU e tem a Copa do Brasil. O Sport TV e o Premier se dariam bem diretamente com a Copa do Brasil e indiretamente, assim como a TV Globo, no Brasileirão. E você pode me perguntar, e a Band? A Band, que é a 4ª emissora do país, o canal do esporte, transmite atualmente a Série B. Essa eu nem quero falar muito, porque a gente não faz a menor ideia do que vai ser a Band em 2025. Além de perder a Fórmula 1, não se sabe como vai ser a questão da Série B, com outra negociação tocada pela Liga Forte União, outra pela Libra, não dá para ter uma ideia se a Band vai permanecer. O meu palpite hoje é que não, pelo que a gente está vendo do mercado, pelo que a gente está vendo das movimentações e também pelo que a Band passa financeiramente. Não valeria a pena fazer loucuras. A Série B hoje praticamente tem ali a divisão de receitas da Band com a CBF e com a Abrax. A Abrax leva os patrocínios para a Band, então é um outro esquema de cobertura que eu não sei se uma agência que representasse a Liga Forte, de repente a própria Live Mode, tocaria com a Band. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato é, se o Corinthians for rebaixado, alguém acredita que a Band é quem vai comprar os direitos de transmissão dele com a LFU, ainda mais com essa história de a LFU fazer um pacote com os times dela e outro pacote só com o Corinthians? É muito difícil imaginar. Provavelmente seria vendido para a própria Record, que é a parceira deles, ou para a Globo. É o que eu acho, pelo menos, é o que parece sinalizar do mercado. Mas o fato é que você percebeu que esse vídeo foi um dos mais caóticos da história desse canal. Mas não é culpa minha. O Corinthians é que está caótico. Ele pode ser campeão 2 vezes ou pode ser rebaixado. Ou tudo isso ao mesmo tempo. Ou nada disso. Portanto, é impossível prever como será a mídia esportiva em 2025. O fato é que nesse vídeo você descobriu quais são os possíveis cenários para cada uma das possibilidades. O que a gente pode falar é que o Corinthians é uma marca muito grande. Você vê que a distribuição dos jogos, os caras ficam loucos, porque não sabem onde vai ser transmitido os jogos do Corinthians em 2025. Se a Record vai transmitir, se a Amazon, se o YouTube, outras plataformas podem exibir os jogos do Corinthians, a própria Globo pode exibir os jogos do Corinthians. Por isso que é importante o Corinthians ganhar uma dessas 2 Copas. O Corinthians tem que ganhar uma dessas Copas, porque senão o Corinthians não vai disputar a Copa do Brasil ano que vem, e provavelmente, pelo jeito que tá o brasileiro, o Corinthians vai escapar do Z4, mas eu não sei se vai conseguir pegar uma vaga para Sul-Americana. Se a gente ganha uma dessas Copas, a gente acerta 2 vezes. Ganhando a Copa do Brasil ou a Sul-Americana, a gente vai ter direito à Copa do Brasil ano que vem e a Libertadores da América. E aí o cenário é outro, a perspectiva é outra. O Corinthians, com uma marca tão forte dessa, os patrocínios, o valor dos patrocínios são outros. Então assim, o Corinthians precisa ganhar uma dessas 2 Copas. Isso será muito benéfico financeiramente para o clube. Até por questões de patrocínios, de aquisição de jogadores, de venda de jogadores. Para performar bem em 2025, a gente tem que terminar esse ano muito bem. Então a gente vai ter que esperar até chegar 2025 ou até o final desse ano para a gente entender como que vai ser distribuído os jogos
jogos do Corinthians. Terminando esse ano, Corinthians se livrando do rebaixamento e ganhando uma das duas Copas, o ano que vem será um ano muito melhor pro Corinthians, que aí a gente teria o Paulista, Copa do Brasil, Libertadores da América e o Brasileirão. Fora que se a gente ganhar a Copa do Brasil, a gente ia ter a Supercopa do Brasil, e se ganhar a Sul-Americana, a gente vai ter a Recopa Sul-Americana. Então assim, além dos 4 campeonatos bacanas que a gente vai disputar o ano que vem, ainda a gente tem esse 5º campeonato, que dependendo de qual lado que for, vai ser um jogo único ou um ida e volta ali, mas que o Corinthians pode ganhar mais um título na sua história. E esse é mais um vídeo do Corintiano em Forma. Peço para vocês deixarem aquele like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Peço também que você se inscreva nesse canal e também coloque nos comentários aqui o que você acha dessas distribuições dos jogos do Corinthians a partir de 2025. Você prefere realmente assistir os jogos nos streams da vida, Amazon Prime, entre outras, ou você é mais do tradicional, assistir jogos pela Rede Globo? Coloque aqui nos comentários aqui. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!